Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida. Nós temos a grata satisfação de estar sempre trazendo comentário devocional da leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical, da lição de adulto. Estamos começando uma semana, hoje segunda-feira, e vamos estar estudando a lição de número 5 para 3 de maio de 2026, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. É o que vamos estar estudando para domingo, é o que temos para domingo. O texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 18 e o versículo de número 32, que diz: Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. A verdade prática diz: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Muito bem, meus amados, a leitura de hoje se encontra no Salmo 25 e o versículo de número 14, que tem como epígrafe: Deus revela seus segredos para os que o temem. Deus revela seus segredos para os que o temem. O Salmo diz o seguinte, Salmo 25, 14 diz assim: O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Glória a Jesus. Esse salmo está aqui nesta lição, no contexto em que baseia-se no fato de o Senhor ter revelado para Abraão um segredo. O Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão, como era amigo de Deus, Deus revelou esse segredo para o seu amigo, né? Então esse versículo nos conduz a uma verdade profunda e ao mesmo tempo uma intimidade pessoal. Deus não se revela de forma plena a todos indistintamente, mas abre o seu coração àqueles que o temem, né? Aqui, segredo não significa algo oculto por capricho, mas uma intimidade compartilhada, como um pai que confia ao filho aquilo que não revela a estranhos, né? Então foi exatamente isso que Deus fez com Abraão, revelando que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, né? Sodoma e Gomorra e arredores ali, né? Então, Deus não tinha a obrigação de revelar isso, mas como Abraão era amigo de Deus, ele diz: ocultaríamos aquele, né, que há de ser pai de muitas nações, né? Então, Deus revelou a Abraão esse segredo. Não que Deus quisesse realmente ocultar isto, né? Fosse algo realmente secreto, mas algo que ninguém sabia que iria acontecer. Então, Deus revelou. O texto fala
que o segredo do Senhor é para os que o temem, né? Então, o temor do Senhor não é pavor, não é ter medo, né, de Deus, mas é reverência, submissão amorosa e reconhecimento da sua santidade, né? É o coração que se curva diante de Deus, que deseja agradá-lo e que se afasta do mal. Então, esse tipo de coração cria um ambiente onde Deus se sente à vontade para se revelar, né? É o caso de Abraão, se entregou completamente ao Deus que criou os céus e a terra. Ele saiu do meio de um povo idólatra, que eram os caldeus, né? E que adorava muitos outros deuses. E Deus fez um concerto com ele para ele adorar somente ao Senhor. Observe que o texto também liga esse segredo à aliança, a concerto, né? Que foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. Conforme diz o texto, né? E ele lhes fará saber o seu concerto. Então, Deus determinou a Abraão o que iria ser no seu concerto, né? Havia, inclusive, as promessas que viriam acompanhados desse concerto entre Deus e Abraão, ou concerto de Deus com Abraão, né? Que era o pacto de Deus, né? Suas promessas, né? É que Deus seria o escudo e o galardão de Abraão, que está lá em Gênesis 15, versículo 1, que Deus lhe daria muitos descendentes, está no capítulo 15 de Gênesis, versículo 5, e também Deus lhe daria a terra de Canaã como herança, tudo lá no capítulo 15, e agora o versículo de número 7, né? Então, o segredo está ligado à aliança, né? Então, ou seja, Deus não apenas revela informações, mas revela relacionamento. Ele faz o crente entender seus caminhos, seus propósitos e sua vontade. Quem teme a Deus começa a discernir o que outros não percebem, não por mérito próprio, mas porque caminha em comunhão com Ele, né? Então, se nós caminharmos em comunhão com Deus, Ele vai se revelando para nós, na proporção que vamos abrindo nosso coração para Deus, entregando o nosso coração completamente a Deus, deixando de lado todas outras adorações, outros apegos e nos apegando somente a Deus, tendo temor do Senhor. Então Ele se revelará para nós, teremos intimidade com Ele, teremos mais comunhão com Ele. Há aqui, meus amados, uma progressão espiritual. Quem teme se aproxima, ouve, entende e vive, né? Então isso explica porque muitos conhecem sobre Deus, mas poucos conhecem a Deus. A diferença não está na capacidade intelectual, mas na postura do coração. Deus compartilha seus segredos com os que o buscam com sinceridade, humildade e obediência. Aleluia! Aplicando isso à vida prática, quando cultivamos o temor do Senhor, passamos a ter clareza em decisões, sensibilidade espiritual e direção em meio às incertezas. Deus começa a nos guiar não apenas por mandamentos escritos, mas por comunhão viva. Aleluia! Olha, é como um amigo íntimo
que entre muitos conhecidos escolhe confiar seus pensamentos mais profundos apenas àquele que demonstra lealdade, assim é Deus. Ele se abre com aqueles que o honram de coração. Glória a Deus. Se desejamos conhecer os mistérios de Deus, não devemos começar buscando revelações, mas cultivando reverência, respeito para com Deus. O segredo não está em descobrir mais, mas em temer mais, pois quanto mais tememos ao Senhor, mais Ele se revela. E o maior de todos os segredos é Ele mesmo. Que o nosso coração, meus amados, seja um lugar onde Deus tenha liberdade para compartilhar seus caminhos. Amém? Portanto, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Muito obrigado a você que tem se inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, ajude-nos e que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Oremos ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por confiar a nós os teus segredos, que o nosso coração seja ávido em buscar o Senhor e em temer a Ti, Senhor. Ó Deus bendito, abençoe nossas vidas espirituais, que nós possamos sempre ter um coração que tenha o temor do Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.